Olá, essa é uma aula sobre o Zenau-Enenauê, um povo indígena do sul da Amazônia, que mora no noroeste do Mato Grosso, sul da Amazônia Legal, sobre a música deles, né? É um povo indígena muito musical, eles têm dezenas de instrumentos musicais e eu fiz a minha tese de doutorado sobre eles. Meu nome é Ana Paula Lima Rogers. Bom, primeiro eu vou falar como eu cheguei no Zenau-Enenauê, né? Primeiro, eu fiz Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense e sempre fiz música, né? Sempre fiz música como uma atividade paralela na minha vida. Cantei canto coral, estudei piano, teoria, harmonia, né? E fiz cursos diversos, etc. Então a música sempre esteve presente na minha vida. Quando eu cheguei na pós-graduação, no Museu Nacional, para fazer antropologia, na pós-graduação, antropologia social, eu fiz alguns cursos lá, um deles com a professora Bruna Franqueto, sobre linguística antropológica, e fiquei muito interessada na bibliografia que eu li sobre povos indígenas, né? Sobre etnologia indígena, que é o estudo das cosmologias, das línguas, dos diversos aspectos detalhados dos costumes, né? Da vida dos povos indígenas do Brasil e do mundo, né? Então eu fiquei muito interessada nisso e logo me decidi por fazer uma dissertação de mestrado sobre esses povos, sobre essa etnologia indígena, né? Incluindo algo que a gente chama de etnomusicologia, né? Que são estudos da música dos povos indígenas. Quer dizer, a etnomusicologia é o estudo da música dos povos de todo o planeta, né? E aí a gente junta os estudos de música com os estudos de etnologia indígena. Isso dá na etnomusicologia sul-americana, né, dos povos indígenas sul-americanos. Então, logo eu me interessei por isso e fui fazer uma dissertação sobre isso, que era uma dissertação bibliográfica, porque nessa época já não havia mais como ir para campo, fazer trabalho de campo no mestrado, porque havia pouco tempo. Então a gente faz geralmente uma dissertação hoje em dia bibliográfica. Eu fiz uma dissertação bibliográfica pensando no doutorado sobre já etnográfico, né? Onde eu desenvolveria uma pesquisa etnográfica com idas a campo, né? Trabalho de campo, sobre um povo indígena do Brasil. E aí foi o que aconteceu. No doutorado eu decidi fazer essa pesquisa e, em conversa com o meu orientador à época, que era o professor Eduardo Vieira de Castro, decidimos por ir que eu fosse para o Zenau-Enenauê, que era um povo com muita música, muitas flautas, muitos instrumentos de sopro, né, aerofones, e com pouca pesquisa ainda, né. Meu orientador no mestrado foi o Márcio Goldman, né? E no doutorado foi primeiro o Eduardo Vieira de Castro e depois eu tive que dar uma parada porque eu tive filhos e aconteceram várias coisas. E aí eu fiz o doutorado em uma segunda vez. Então minha segunda orientadora foi a professora Bruna Franqueto, que é essa linguista que eu mencionei. Para fazer esse doutorado eu demorei de 1999 até 2014, porque eu precisei fazer em 2 vezes o doutorado.
Entrei 2 vezes no Museu Nacional, porque entre 2004 e 2010 eu tive problemas familiares, uma doença na minha família, e ao mesmo tempo engravidei 2 vezes. Então foi esse período que eu levei para fazer essa tese. Isso se refletiu na quantidade de trabalho de campo e de contatos que eu pude ter com Zenão e Ninauê durante todo esse período, né? Eu tive contato com eles todos os anos. Nos primeiros anos eu fiquei de 2 meses a 3 meses lá para fazer os períodos de campo. Durante os anos de 2002 eu fui lá 3 vezes, fiquei no total de 6 a 7 meses. E nos outros períodos eu fiquei 2 meses, 1 mês às vezes, e assim foi. Então eu tive um contato bastante frequente com eles. Isso se refletiu em 15 anos de trabalho de campo que eu pude fazer para a minha tese de doutorado. E continuo até hoje em contato com eles, indo lá, fazendo projetos de salvaguarda para patrimônio material, etc. Durante todo esse período, inclusive no período que eu fiquei fora do Museu Nacional, eu participei de trabalhos importantes para eles, como por exemplo, o GT de demarcação de terras que a FUNAI empreendeu durante esse período de 2007 a 2011. Eu fui a coordenadora desse GT, né, pelo PNUD, né, que é uma organização das Nações Unidas, junto com a FUNAI. Por quê? Porque uma parte do território deles ficou de fora da demarcação, né, que foi em 1996, ficou de fora da demarcação e eu fui convidada para ser coordenadora desse GT. Foi um trabalho muito rico, bastante territorial, bastante geográfico. Eu aprendi muita coisa com uma equipe interdisciplinar, com vários pesquisadores, inclusive um outro antropólogo chamado Gilton Mendes dos Santos, que trabalhou com Zenão e Ninauê durante várias décadas também, e foi meu co-coordenador. Então foi um trabalho muito rico, coletivo, e que eu aproveitei muito para a minha tese de doutorado também. O outro trabalho que eu fiz durante esse período que eu fiquei fora do Museu Nacional, entre os 2 doutorados, foi o processo de patrimonialização do Yanquá, que é o grande ritual principal do Zenão e Ninauê, né, sobre o qual eu vou falar bastante hoje, porque esse é o nome também que eles dão às suas flautas, né. Esse processo começou em 2008, eu também participei como antropóloga colaboradora e também foi uma equipe interdisciplinar com arquiteto, fotógrafo, outros antropólogos, né? E nós fizemos um levantamento bastante detalhado sobre a cultura do Yanquá. Eu fiquei com a parte musical, né? Sobre tudo isso. E também de calendário, né, calendário nativo. A gente extraiu um calendário nativo bastante interessante que nunca havia sido extraído antes, né, trazido antes pelas etnografias. Esse trabalho foi feito pela OPAN, que é uma ONG que trabalha com Zenão e Ninauê desde o seu contato em 1974, para o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Começou em 2008 e já em 2010 foi reconhecido o Yanquá como bem cultural do Brasil, né? Sendo que em 2011 esse patrimônio imaterial, que é um ritual, né, ele foi reconhecido pela Unesco, nível internacional, como patrimônio material em necessidade de salvaguarda urgente. Por quê? Porque há muitas ameaças, né, ao território Anauê nesse momento e desde muito tempo, né, como há por toda a Amazônia. Muitas ameaças de grandes obras, de grandes fazendeiros, de grandes intervenções sobre o território, de ameaças concretas, físicas inclusive, às pessoas em Ninauê, né. Isso
ameaça esse patrimônio cultural do Brasil, que é o ritual mais longo que se tem notícia hoje no Brasil, que é um ritual de 7 meses, bastante intensos e com muita produção musical, né? Como a gente vai falar mais tarde, daqui a pouco. A primeira vez que eu fui no Zenauê Ninauê foi em 2000, no ano 2000, levada por uma enfermeira britânica que lá trabalhava, com quem eu tive contato por telefone. Ela foi muito solícita e me levou lá pela primeira vez, mesmo sem autorização da FUNAI, que eu não poderia pedir autorização antes de saber se eles iam me aceitar ou não, né? Então precisava ter uma prévia, né, um encontro com eles. E aí a gente fez esse encontro, foi uma coisa mágica, né? A primeira vez que eu cheguei lá, a gente chega, era 9 horas ou 10 horas de barco. Do Rio de Janeiro pegava um avião para ir para Cuiabá, ou um ônibus. Da primeira vez acho que eu fui de ônibus. Primeira vez eu fui de ônibus. Depois pegava um outro ônibus até Brasnorte, que demorava umas 17 horas nessa época, que a estrada era bastante ruim, né? Bastante esburacada de terra, de Cuiabá até lá. Depois pegava um frete até a beira do rio, Juruena, né? Que a terra indígena Nauê Ninauê fica no Vale do Juruena, que é um tributário do Tapajós, que vai desembocar no Amazonas, né, que é um formador do rio Amazonas. Tudo é bacia amazônica, né? E o Vale do Juruena é um formador do Tapajós. Primeira vez então foi em janeiro do ano 2000 e foi uma coisa assim muito incrível chegar lá pela primeira vez de barco. Dois indígenas foram nos buscar em Brasnorte. Já foi um primeiro contato muito instigante, né? Eles são muito efusivos, né, no encontro com as pessoas, são muito altivos também, é algo muito forte a presença deles, sempre, né? Isso é algo reconhecido inclusive pelas outras etnias da região, conforme consta dos relatórios que eu preparei, da minha tese também. É uma característica muito forte, essa alegria, essa efusividade deles. E aí, chegando lá, fomos recebidos na beira do rio, pela aldeia inteira praticamente. Foi uma coisa muito interessante, muito mágica, né? Levavam a gente quase que flutuando, eu me sentia quase flutuando, levada por eles, para a aldeia. E logo várias pessoas se ofereceram para me hospedar em suas casas e finalmente fiquei na casa primeiro da onde estava a minha colega enfermeira Helena Wyatt, né? Que era na casa do chefe Ataina na época. E foi uma primeira, cheguei lá, já havia música, né? Já havia música, que era música na época do Salumã, que é um dos rituais, um outro ritual que eles fazem, conforme eu vou explicar mais tarde. A música do Salumã é toda oral, né, toda vocal, quer dizer, vocal, e só faz uso de uma pequena flauta de pan para início e término das peças, né, dos cantos, de cada canto.